Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos comentar o caso do trabalho de uma força constante e paralela, né? Uma força constante paralela ao deslocamento, ok? Então, nesse tipo de situação, esse, esse trabalho, essa força e esse deslocamento, quer dizer, eles vão ser apresentados para a gente da seguinte maneira. Então, deixa eu colocar aqui. Então, nós temos aqui um objeto qualquer, certo? E esse objeto, eu vou aplicar uma força nele, uma força F aqui, ó. Então está aqui uma força F. Estou aplicando aqui uma força nele, de modo que ele vai do ponto A, vou chamar aqui de ponto A, ele vai se deslocar do ponto A até o ponto B. Ok? Então está aqui a situação. Então esse aqui ó, seria o deslocamento dele. Tá certo? Observem aí ó, que tanto a força como o deslocamento têm o mesmo sentido, né? Elas são paralelas e têm o mesmo sentido. Então, nesse caso aí, pessoal, eu digo que eu tenho aqui um trabalho, vou botar aqui, um trabalho motor, tá certo? Porque força e deslocamento têm o mesmo sentido. Então, deixa eu botar aqui, ó, força e deslocamento têm o mesmo sentido. Como é que a gente calcularia esse trabalho então? Ó, ficaria dessa maneira, ó, trabalho é a força vezes o deslocamento, né? Tá certo? Lembrando que nesse caso aí, o ângulo entre a força e o deslocamento ó, é 0 graus. 0 grau. Ok? Então, dessa maneira, a fórmula vai ficar reduzida a trabalho igual a força vezes o deslocamento. Na situação 2, deixa eu colocar aqui agora uma situação 2, ó, eu vou ter aqui de novo o meu objeto. Vou ter aqui uma força neste sentido. E o deslocamento vai ser contrário a essa força. Então, de A para B, só que a força está no sentido BA, né? No caso, no sentido oposto. Então, deixa eu representar aqui, ó. O deslocamento vai ser no sentido oposto à força. Okay? Então, nesse caso aí, pessoal, a gente tem um trabalho que a gente vai chamar ele de resistente. Então, trabalho resistente, força e deslocamento têm sentidos contrários. Então, eu vou botar aqui, ó, força e deslocamento têm sentidos contrários. Ok? E a nossa fórmula aqui ficaria assim, ó. Trabalho é menos força, né, vezes o deslocamento. Então, no trabalho resistente, ele vai ficar negativo. No trabalho motor, né, vai ficar positivo. Okay? E nesse caso aí também, esse ângulo entre a força e o deslocamento vai ser aqui um ângulo de 180 graus, o que vai explicar a presença desse sinal negativo. Certo? Então vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Calcule o trabalho realizado. Calcule o trabalho realizado pela força F de módulo igual a 2 newtons ao puxar o bloco por uma distância de 10 metros, conforme a figura abaixo. Então, pessoal, observem que nesse caso, ó, tanto o deslocamento como a força têm o mesmo sentido. Logo, se tem o mesmo sentido, já sabemos que aqui é um trabalho
motor. Já sabemos também que o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a zero, né? Ok? Então vamos agora substituir na nossa fórmula. Então vai ficar dessa maneira. Ó. Trabalho é a força vezes o deslocamento. A gente não está colocando aqui o cosseno, por quê? Porque nesse caso, estou trabalhando com forças paralelas. Tá certo? Eu vou até deixar aqui de informação extra. Ó. E o cosseno de 0 grau é igual a 1. E o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, por isso que lá no trabalho resistente, ó, aparece esse sinal negativo. Okay? Então, vai ficar assim, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Qual o valor da força? Só ajeitar aqui essa letra. Então, a força é 2 newtons e o deslocamento é 10 metros. Então, esse trabalho aí, ó, é igual a 20 joules. Lembrando, né, que a unidade de trabalho, né, no sistema internacional é igual a 20 joules. Ok, pessoal? Se a força estivesse no sentido contrário, aí a minha resposta seria menos 20 joules. Só lembrando também, ó, um exemplo de força contrária ao movimento seria a força de atrito, né? Então, a força de atrito, ó, ela é uma força contrária ao movimento realizado, certo? Continuando aqui nessa nossa parte aqui de trabalho, eu vou comentar aqui sobre o trabalho da força peso. Então, o trabalho da força peso. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui duas situações. Vou chamar aqui de situação 1 e situação 2. Ok? Então, na situação 1, um objeto aqui, ó, ele está em queda livre. Então, aqui seria o peso dele. Tá certo? Então, aqui, ó, o deslocamento que ele vai ter, né? Ele está em queda. Vou botar aqui, ó, queda. Tá certo? Aí, esse deslocamento aqui, eu vou representar ele pela altura que ele vai variar, né? Então, ele vai sair de um ponto A para um ponto B. E essa diferença entre A e B vai dar essa nossa altura. No caso do trabalho da força-peso, observem aqui, pessoal, que a força-peso e o deslocamento dele tem o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, nessa primeira situação, eu vou dizer que esse trabalho aí ele é do tipo motor. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, situação 1. Situação 1. Situação 1, o trabalho é do tipo motor. Tá certo? Como é que a gente calcula mesmo o trabalho? Ó, o trabalho, força vezes o deslocamento. Só que essa força aí, no caso, pessoal, é o peso do objeto. Tá? Que a gente está trabalhando aqui sobre o trabalho da força-peso, né? Então, ó, no lugar do F, eu vou colocar o P, que é o peso do objeto. E esse D aqui é o deslocamento, ó, que é a altura que ele vai descer. Então, P vezes H. E nós já sabemos que o peso, coloca aqui, ó, o peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Então, quando um objeto está caindo, né? Nesse caso, o trabalho é do tipo motor e a gente pode calcular ele através da massa, gravidade e altura. Pronto. Aqui seria a nossa situação 1. Ok? Vamos ver bem aqui a situação 2. Na situação 2, o objeto ele foi
jogado, foi arremessado, né? Então ele está subindo. Aqui o sentido aqui indica que ele está subindo. Foi de um ponto A até um ponto B. Pessoal, ele está subindo, certo? Só que o peso continua apontando para baixo, ou seja, está apontando para o centro da Terra. O peso desse objeto. Então, se vocês olharem aqui na figura, o deslocamento dele e o peso têm sentidos contrários. Se tem sentidos contrários, a gente diz que esse trabalho é do tipo resistente. Tá certo? Então, nesse caso aqui, na nossa situação 2, vou colocar aqui agora a situação 2. Botei um trabalho resistente. Vou usar a mesma ideia. Trabalho, peso vezes altura. Só que tem agora um porém. No trabalho motor, como era o mesmo sentido, então o ângulo entre o peso e o deslocamento, 0 graus. No trabalho resistente, como são sentidos contrários, então esse ângulo entre eles aí, é de 180 graus. Logo, isso quer dizer que esse trabalho aqui ele vai ser negativo. Menos mgh. Beleza, pessoal? Pronto. Então aqui a gente tem uma situação, né, envolvendo trabalho motor da força-peso, que é quando o objeto está em queda, e trabalho resistente da força-peso, que é quando o objeto sobe. Tá certo? Vamos fazer aqui só um exemplo aqui rápido. Aproveitar essas mesmas figuras, pegar aqui a situação 1. Vamos considerar que a massa desse objeto é igual a 40 kg. Gravidade terrestre 10 metros por segundo ao quadrado e que ele variou aqui uma altura de 15 metros. Olha, foi de um ponto A até um ponto B, ou seja, ocorreu uma variação de 15 metros. Né? Quanto seria o trabalho da força-peso? Então vamos só substituir aqui. O trabalho da força-peso é igual a massa, que é 40, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 15. Então esse trabalho aí vai ser igual a quanto? 40 vezes 10 vezes 15, né? 40 vezes 10 vai ser igual a 400. Aí fica 400 vezes 15. Logo, 400 vezes 15 é igual a 6.000 joules. Pronto. Esse seria o trabalho da força-peso na situação em que o objeto está caindo. Se ele estivesse subindo, né, subindo a mesma altura, aí nesse caso aí, esse trabalho já seria negativo. Beleza, pessoal? Então aqui a gente, uma parte mais introdutória, né, bem tranquila. Só lembrando, pessoal, que esse deslocamento, essa altura aí, tem que ser em metros, viu? E na primeira situação, que nós tínhamos visto, deixa eu voltar bem aqui o nosso slide, na primeira situação, esse deslocamento também tem que ser em metros, tá certo? E lembre-se, né, para ter o trabalho é necessário esse movimento, ok? Então aqui a gente termina essa parte aqui da aula, né? Então um grande abraço e até a próxima.